Bem-vindo à segunda parte do Príncipe Decidiu Morar com Empregada. Caso não tenha visto o link da primeira parte, está na descrição. Nox e Nana desceram cautelosamente pelos segundo e terceiro níveis do labirinto, mas, graças ao fato de que o grupo de Lano já havia derrotado as feras, a jornada foi tranquila. O corte da espada de Lano é limpo, como esperado. O número de feras cortadas ao meio aumentava gradualmente, enquanto a quantidade de armadilhas diminuía em proporção inversa. Parece que os seguidores de Lano estão começando a perceber o verdadeiro poder dele. Enquanto Nox inflava o peito de orgulho, como se fosse uma conquista própria. Lano-sama pode ser indulgente com Nox-sama, mas ele também é bastante confiante. O que há de errado em ficar feliz com o crescimento de um companheiro? Kompanhiro HM? De fato, Lano-sama e Nox-sama, apesar de serem gêmeos, parecem ser opostos de muitas maneiras. Quase como se fossem originalmente um só. Isso pode ser verdade. Lano é bom em encontrar meu lugar. Por sua vez, Nox também sabia instintivamente quando Lano estava se aproximando. Ele se perguntava se era algo como uma ressonância. Falando em polaridades, Lano-sama é talentoso com a espada, mas parece que Nox-sama pode usar magia, ou foi o que ouvi dele. Entendo. Então ele percebeu mesmo que eu tentei não mostrar isso ao público. Embora a biblioteca estivesse cheia de livros de magia, Lano não possuía muita aptidão mágica. A única coisa em que Lano era inferior em comparação com os outros era a quantidade de magia que possuía. Ele só conseguia usar magias simples do dia a dia, semelhantes às que até uma criança poderia manejar, então foi decidido que ele não precisava de educação adicional nesse aspecto. Como resultado, livros de magia de alta qualidade e em abundância, raramente vistos em lares comuns, ficaram inutilizados na biblioteca. Nox os leu um após o outro e, felizmente, devido à abundância de seu poder mágico, conseguiu aprender magia por conta própria. Então, toda vez que você escapava de casa, era para se preparar como aventureiro. Sim. Bem, desde que você esteja seguro, não direi nada. A propósito, quando Lano-sama também mencionou que parece que Nox pegou toda a minha magia, sua expressão era idêntica à de um momento atrás, Nox-sama. Em meio aos dias em que eram constantemente comparados por não se parecerem em nada, Nox sentiu como se finalmente tivesse sido reconhecido como um irmão pela primeira vez, o que o fez se sentir estranhamente envergonhado e desviar o olhar. É hora de mostrar nossas verdadeiras habilidades no labirinto. Olhando para cima, apesar de estarem em um espaço subterrâneo, de alguma forma eles podiam ver o céu azul. Nana, tenha cuidado. O chão está ficando instável. Sim. Embora fossem um pouco treinadas, as criadas da mansão raramente tinham a oportunidade de caminhar pelos bosques. Ambos desaceleraram um pouco e procederam com cautela. Então, ao lado do cadáver de uma fera derrotada por Lano, havia uma mancha vermelha escura. Isso não é sangue de fera. Significa que alguém se feriu. Nox sentiu. Devem estar muito cansados, podem ter baixado a guarda e alguém se machucou. Nox de ombros como esse neo fos grande coisa e estava prestes a seguir em frente, mas de repente peru e esse ajolhu ao lado da mancha de sangue. Ele esfregou o sangue com os dedos. Este é o sangue de Lano. Sangue de Lano-sama. Então ele estalou a língua. Alguém o protegeu. Caso contrário, ele não receberia um golpe como esse em um labirinto como este. Embora Lano não pudesse usar magia efetivamente, suas habilidades de esgrima superavam as da maioria dos aventureiros comuns. Dizem que ele eventualmente superaria Edon, que ensinava esgrima na Ordem dos Cavaleiros do Reino. Então, ele voltou seu olhar para as profundezas da floresta. É inútil segui-los sem rumo. Nana. Posso acelerar o passo um pouco. Como desejar. Mesmo que me deixe para trás, não me importo. Se eu fizesse isso, Lano ficaria bravo comigo. Mas obrigado. Nox deu um leve sorriso para a talentosa criada e então olhou para o céu. Após confirmar a direção da luz, ele se dirigiu em uma direção diferente das pegadas deixadas pelas pessoas.
Você não vai seguir Lano-sama. Com base na secura do sangue, Lano e os outros passaram por aqui há mais de 1 hora. Não sinto a presença deles e eles não estão mais neste nível. Então, vamos pegar a rota mais curta. Nox não fingia mais esconder o conhecimento que havia adquirido como aventureiro. O sol dentro do labirinto não é real, é a fonte de energia mágica. Quanto mais nos aproximamos, mais feras aparecerão e estaremos mais próximos dos níveis inferiores. Em resumo, seguir diretamente em direção ao sol seria mais rápido do que seguir um caminho aparente. Às vezes há labirintos maliciosos que desafiam convenções, mas este é um labirinto para iniciantes que tem sido usado por gerações de realeza como um teste de habilidade. Não deve haver armadilhas com que se preocupar aqui. Então, ele apontou seu dedo indicador para onde o sol estava nascendo. Nana, afaste-se um pouco. Sim. Inclinando a cabeça, Nana seguiu a indicação de Nox e se afastou dele. Logo depois, Canon de corte de vento. Com um rugido, Nox liberou uma grande quantidade de ar comprimido da ponta do dedo. As árvores foram derrubadas com um estrondo, seguido pelo que parecia ser os gritos de algumas feras, e um caminho reto se abriu na frente dos dois. Vamos! Deliberadamente ignorando o olhar de Nana, Nox rapidamente seguiu pelo caminho que havia criado. Usando uma técnica rudimentar para criar um corredor reto e facilitar a passagem, Nox conseguiu chegar ao 6º nível e pensou: ainda estou neste nível. Ele sentiu a presença de Lano. Observando cuidadosamente o chão, seguiu um caminho marcado por pegadas. Continuou em frente, confirmando ocasionalmente sua rota através dos restos de criaturas mágicas caídas. Ali está! Ao ver uma figura humana à distância, Nox rapidamente se escondeu atrás de uma árvore, seguido por Nana. Silenciosamente, eles se aproximaram o suficiente para ouvir as vozes. Lano estava sentado descansando sobre uma raiz de árvore, cercado por seus seguidores que se desculpavam constantemente. Sinto muito por causar todo esse problema enquanto tentavam me proteger. O mais reservado dos 3 servos, ajoelhado com a cabeça baixa, se desculpava fervorosamente. Não se preocupem, tomei uma poção de cura e poderei me mover novamente após um breve descanso. Lano acalmou a situação com sua usual tranquilidade. Sangue podia ser visto escorrendo pela bandagem em seu ombro. Nox sussurrou suavemente: 3 pessoas, e ninguém pode usar magia de cura. Nana, preocupada com o ferimento de seu mestre, perguntou a Nox, que não mostrava sinais de querer se juntar ao grupo: você não vai se juntar a eles? Não. Escolher essas pessoas inúteis foi decisão de Lano. Espero que ele aprenda com essa lição e se torne mais gentil com os outros, Nox pensou. Era fácil imaginar que a persuasão do outro grupo era tão forte que eles não podiam recusá-la. No entanto, também era importante saber quando recusar, especialmente para aqueles em uma posição de liderança. Eles disseram que ele já tomou a poção de cura. O ferimento não está em seu braço dominante, então ele deve ser capaz de manejar a espada. Ele não precisa da minha ajuda, Nox murmurou enquanto se levantava cuidadosamente para não fazer barulho. Poções de cura aceleram a cicatrização de feridas e doenças do usuário. Para um ferimento como o de Lano, se a poção for tomada imediatamente após o ferimento e ele descansar, a hemorragia parará em cerca de 1 hora. O que você planeja fazer? Nana perguntou. Vou seguir em frente. Vou eliminar algumas das feras e diminuir o fardo de Lano, Nox respondeu antes de preparar seu arco e começar a caminhar silenciosamente. A propósito, Nox-sama. Além dos estudantes da escola de magia e dos magos da corte, apenas os médicos da capital podem usar magia de cura, Nana comentou enquanto o grupo de Lano desaparecia de vista. Mesmo, não há curandeiros entre os aventureiros. Nox questiona, confuso. Embora poucos, ele reconhecia que havia curandeiros capazes de tratar ferimentos simples e venenos. Eu não estava ciente. Deveríamos sugerir a Edwin-sama empregar alguém para estar preparado em caso de emergência. Nox, sentindo-se exasperado pela ignorância mútua, de repente sentiu curiosidade e perguntou: Nana, você costuma falar com seu pai, certo?
Você é na verdade filha de um nobre de alta classe. A postura e a maneira de falar de Nana exalavam a típica elegância de alguém com uma educação de alta classe. Seu cabelo brilhava, e embora seu traje hoje fosse simples, era de alta qualidade. Não revelar seu sobrenome indica que sua família deve ser um tanto famosa, Knox pensou. Enquanto todos os outros estavam ansiosos para se exibir, Nana era a única que mantinha sua linhagem oculta. Até seu nome, Nana, era algo que ela usava a pedido, e tanto Knox quanto Lano perceberam que não era seu nome real. Knox estava convencido de que Nana vinha de uma família distinta, dado que Edwin tolerava sua liberdade mais do que outras criadas. Eu falarei sobre isso depois que ambas as cerimônias de maioridade forem concluídas com sucesso, Nana respondeu. Bem, se você não quer falar sobre isso, tudo bem. Nana é Nana. Ah, ali está. Knox disse ao descobrir uma criatura mágica à distância, adotando de repente uma expressão séria e disparando uma flecha rapidamente. Suas habilidades com o arco são bastante impressionantes, Nana comentou enquanto observava Knox perfurar com precisão a testa da criatura através das árvores, arregalando os olhos ligeiramente. Eu ajustei a trajetória com magia. Teria sido mais difícil errar o tiro, explicou Knox enquanto se aproximava eficientemente da criatura mágica derrotada. Você também pode fazer esse truque. Os cavaleiros deveriam aprender magia com Knox-sama, Nana admirou. Os cavaleiros treinam com meu pai na arte da espada. Eu não vou ensinar nada a eles só porque se ajoelham. Se forem atacados por feras, que lidem com isso, Knox respondeu com uma atitude brusca, não muito condizente para um príncipe. O que faremos com os restos da besta? Devemos escondê-los em algum lugar. Se os restos fossem encontrados, revelariam que Knox e Nana estiveram ali. Há um método melhor. Knox colocou a mão sobre o corpo da criatura. A criatura começou a desmoronar como cinzas e desapareceu sem uma rajada de vento. Isso foi purificação? Nana perguntou, surpresa, enquanto assistia a poeira desaparecer no ar. A purificação mágica tem o efeito de limpar a energia malévola acumulada na Terra e nos seres vivos. Não conte isso a Lano. Embora muitas pessoas possam aprender magia de cura uma vez que estudam, aqueles que podem usar magia de purificação são raros em nível global. Há rumores de que famílias reais e organizações religiosas estão ativamente buscando indivíduos com essa habilidade, Nana explicou. Eu tentei usar, e surpreendentemente funcionou, mas eu preferiria não ser glorificado como uma ferramenta política ou religiosa. Entendo. Obrigado. Confio na sua descrição, Nana, Knox disse, rindo, uma expressão incomum. Nana olhou para ele, surpresa com sua expressão rara. O que foi? Knox perguntou, notando que Nana de repente desviou a olhar. As escadas que levam ao nível inferior estão bem aqui, disse Knox. Ao tocar uma simples árvore gigante, o buraco no topo da árvore se estendeu para baixo, criando uma passagem grande o suficiente para uma pessoa passar. No fundo, uma escadaria artificial aguardava. Há uma maneira de bloquear essas escadas também? Nana perguntou, gradualmente entendendo como encobrir as evidências. Sim, exatamente. De dentro. Ou seria de fora neste caso. De qualquer forma, preciso deixar um pouco de poder mágico fluir do lado da escada, Knox disse enquanto tocava a parede. O buraco retornou ao seu tamanho original com um movimento. Além disso, Knox atirou em monstros à distância com um arco, purificando-os rapidamente. Nana, aparentemente cansada de se meter em problemas, seguiu Knox enquanto fazia comentários ocasionais. E finalmente, chegaram ao 9º nível. Se descermos essas escadas, encontraremos o Senhor do Labirinto. Embora não usassem táticas brutais para abrir caminho, Knox e Nana encontraram uma árvore gigante com escadas descendo para o subsolo, seguindo uma rota bastante reta. Certo, vamos descansar até Lano e os outros nos alcançarem. Knox foi até a sombra de uma árvore próxima e sentou-se com um suspiro. Você também deve estar cansada, Nana. Estique as pernas e relaxe. Com licença, Nana respondeu enquanto esticava as pernas e massageava as panturrilhas.
Nox ficou impressionado com a resistência de Nana. Embora seu desempenho no trabalho fosse sempre honesto e preciso, caminhar sem parar por mais de meio-dia era algo que até as damas da alta sociedade evitariam. Você não parece muito cansado, Nox-sama, Nana observou enquanto via Nox casualmente bocejar após se alongar. Eu posso usar magia de fortalecimento e cura. Você pode usar magia de cura. Magia de cura e purificação, incomuns entre os magos, sempre foram valorizadas em qualquer lugar. Nox, ciente da sua utilidade tanto para o seu pessoal quanto para lucrar abrindo uma clínica de cura, faz um esforço especial para aprendê-la enquanto aventurava-se como caçador de tesouros. Devo cobrar uma taxa para manter sua boca fechada. Nox brincou, estendendo a mão, mas Nana rapidamente puxou os pés para trás. Ouvi dizer que usar magia de cura consome muita energia mágica. Vou ficar bem. Não há problema se for apenas para aliviar a fadiga nos meus pés, Nana respondeu. A magia de cura geralmente é ativada ao tocar a pessoa sendo tratada. É considerado melhor tocar o mais próximo possível da área afetada. Percebendo que ela poderia não gostar de um homem tocando seus pés, Nox retraiu a mão. Então, tome isto, Nox disse, puxando uma garrafa do nada e jogando-a para Nana. Seus olhos negros a observavam. Você precisa que eu explique para que serve? Nox perguntou. Por favor, respondeu Nana. Este é um recipiente mágico. É minha versão de um remédio delicioso. Isso é tudo. Após prática suficiente, feiticeiros podem criar um espaço pessoal para armazenar todos os tipos de materiais. Felizmente, Nox mostrou grande habilidade nesse aspecto e foi capaz de armazenar facilmente objetos do tamanho dos móveis da Casa Galaxy em seu recipiente pessoal. Um remédio delicioso. Nana repetiu enquanto observava uma pequena garrafa com um líquido vermelho intenso. Após compará-la várias vezes com outras garrafas, decidiu abrir e beber um pouco. Abriu os olhos surpresa e depois terminou de beber quase metade. Não é delicioso? Nox perguntou. Sim, assentiu Nana, maravilhada com o líquido. Tem um sabor agridoce e refrescante, expressou Nana. O remédio de cura é um medicamento que todos os aventureiros carregam consigo. Embora seu uso seja menos comum entre os aventureiros, algumas garrafas também são mantidas em lares comuns. Apesar de ser um medicamento amplamente utilizado, tinha uma desvantagem. Sempre achei os remédios de cura desagradáveis, Nana comentou. E de fato, eles eram realmente desagradáveis. Com um cheiro forte de ervas medicinais, um gosto semelhante a ferver frutas amargas com água e mascarado sem sucesso com açúcar. Provavelmente devido à sua preparação. É desagradável beber algo amargo quando você já está enfraquecido, certo? Por isso eu melhorei, explicou Nox. Seria até bom se fosse vendido nas lojas, Nana comentou, lambendo os lábios, aparentemente apreciando o sabor. Os ingredientes são difíceis de conseguir. Agradeço muito por compartilhar algo tão valioso comigo, Nana respondeu. Não se preocupe. Considere como uma forma de agradecimento por nunca me deixar sozinho. Embora Nox tivesse planejado conquistar o labirinto sozinho, ter alguém para conversar ao longo do caminho ajudou a distraí-lo consideravelmente. Ter companheiros de aventura não é tão ruim afinal, ele refletiu. Sinto muito, Nana respondeu. De repente, vendo um sorriso inesperado no rosto de Nox, Nana abaixou o olhar para a garrafa e a bebeu de uma só vez. Após conversarem por um tempo à sombra da árvore e uma vez que a fadiga de Nana havia desaparecido completamente, o grupo de Lano finalmente chegou em frente à árvore gigante. Finalmente chegamos. Os três que antes estavam cheios de energia agora estavam tão exaustos que nem sequer sentiam vontade de brincar. Estamos quase lá. Vamos continuar, encorajou Lano, parecendo o mais animado, mesmo com um ferimento no ombro. Nox estava orgulhoso de como Lano permanecia forte, diferente dele que dependia da magia para facilitar as coisas, e sorriu com orgulho. Pouco antes de descer as escadas, Lano se virou. Não havia dúvida de que ele estava procurando por Nox. No entanto, Lano e Nox estavam jogando esconde-esconde há mais de uma década.
Antecipando essa situação, eles haviam criado uma maneira de cancelar sua ressonância mútua. Uma vez que o grupo de Lano desceu as escadas, Nox silenciosamente se aproximou da árvore gigante, pressionou a orelha contra ela e esperou que os passos desaparecessem completamente. Eles se foram. Então, ambos olharam para dentro de uma cavidade aberta na árvore gigante, trocaram um olhar e desceram as escadas tentando fazer o mínimo de barulho possível. A parte inferior do calabouço mais uma vez parecia um templo. Talvez este calabouço tenha sido usado para a cerimônia de maioridade da realeza não apenas por seu nível de dificuldade apropriado, mas também porque essa atmosfera solene combina bem, murmurou Nox enquanto olhava ao redor com curiosidade de turista. Espiando levemente pela porta aberta para vislumbrar o interior, ele testemunhou uma grande comoção em progresso. O chefe do calabouço era uma serpente de 2 cabeças. Tinha a espessura de uma grande árvore, engolindo escadas, torcendo-se com seu longo corpo. Eles estão lutando com todas as suas forças. O jardineiro esbelto habilidoso em armadilhas, a donzela ágil que utilizava sua mobilidade com movimentos astutos. O jovem de poucas palavras parecia capaz de lançar feitiços de ataque. Eles estão lutando muito bem, surpreendentemente. Provavelmente porque Lano se feriu. Os 3 não mostravam a frivolidade que geralmente exibiam. Atendiam a Lano adequadamente, entendendo claramente o que precisavam fazer. Como sempre, você é um espadachim habilidoso que não hesita, elogiou Nox seu irmão. Nox raramente via Lano lutando seriamente. Embora ele secretamente assistisse aos seus treinamentos, nunca o acompanhava nas caçadas a monstros com o pai, pois nunca era chamado. Acho que a galáxia deveria ser herdada por Lano, murmurou Nox. Naturalmente, as pessoas se reuniam ao redor de Lano, sentindo a necessidade de apoiá-lo. Era um charme inato que ele não possuía. Nana, por outro lado, permanecia silenciosamente ao seu lado. Bem, como assistentes do próximo herdeiro da galáxia, esses 3 são insuficientes em termos de força. Nox refletiu, sua mobilidade gradualmente afetada pela fadiga acumulada até aquele ponto. Embora a serpente também mostrasse sinais de dano, Nox decidiu que Lano e os outros não poderiam se sustentar naquela situação por muito mais tempo. Vou dar uma mão para ganhar algum mérito, declarou Nox antes de puxar seu arco. Seu alvo era uma das cabeças gêmeas da serpente. Zambirao. A flecha com magia concentrada atingiu diretamente o olho dourado da besta. Lano mal reagiu à flecha, sem nem olhar para Nox na entrada. Aproveitou a oportunidade enquanto a serpente se contorcia e cortou a cabeça restante com um movimento horizontal. Muito bem. Quando a cabeça foi decepada, a serpente se contorceu mais uma vez antes de cair ruidosamente no chão de pedra. Cheguei um pouco tarde, disse Nox enquanto se aproximava furtivamente do grupo exausto de Lano, que não conseguia mais se levantar devido ao cansaço. Você conseguiu, Lano. Agora você é o herdeiro, parabenizou Nox, estendendo a mão para ajudar seu irmão. Ainda tinha um trabalho a fazer. Precisavam extrair o núcleo do calabouço do corpo da serpente. Eu não sabia que Nox era tão bom com o arco, comentou Lano com um sorriso. Foi sorte. Felizmente, o tiro foi preciso, Nox respondeu com o mesmo sorriso. Se você diz. Quando Lano pegou sua mão, Nox aplicou um pouco de magia de cura. Seu ombro está bem? Sim, me sinto muito melhor depois disso, disse Lano com uma piscadela encantadora. Seu irmão percebeu tudo. Quando Lano partiu ao meio a cabeça que havia cortado, uma pedra azul brilhante rolou para fora. Aqui está. Este é o núcleo. Que lindo! Exclamou a donzela, que ainda não conseguia se levantar, ao ver a joia transparente que Lano levantou. Seu pai também tinha uma dessas embutida em sua espada. Exatamente. Talvez isso seja algo que ele obteve aqui. O núcleo do calabouço concedia vários benefícios ao seu dono. Seus efeitos eram diversos, mas nunca traziam consequências negativas. Portanto, era considerado um item altamente valioso, cobiçado por nobres e aventureiros. Então, vamos voltar. Eu apoiarei o jardineiro. Nana acompanhará a donzela.
E eu ajudarei Lano com minha magia. Naquele momento, apenas Nox possuía a habilidade de tomar decisões sensatas dignas de um aventureiro. Nesse instante, até os seguidores de Lano tiveram que seguir as direções de Nox. No nível mais profundo do calabouço, um círculo de teletransporte apareceu. Ao pisar no chão elevado que se assemelhava a um altar, podia-se retornar instantaneamente à superfície. Enquanto todos se dirigiam ao círculo de teletransporte, Lano permanecia olhando fixamente para o corpo da serpente. O que foi? Não conseguiu terminar. Nox brinca com um comentário inoportuno. Com a aparência do círculo de teletransporte, era evidente que o chefe não estava mais vivo. Ei, se tinha um núcleo saindo de uma de suas cabeças gêmeas, poderia haver outro na outra. Não, isso seria. Lano empurrou Nox com força, que tentava minimizar a questão, dizendo: pare de brincar. Já que estamos aqui, por que não tentamos? Propôs Lano. Não é que o núcleo do calabouço só sai um de cada vez? Isso não pode ser real. Enquanto murmurava baixinho, Nox sacou a espada que nunca se separava durante a jornada e partiu a cabeça da serpente para fazer Lano desistir. Então, um leve tilintar foi ouvido. Aqui está. No chão, rolando em direção a eles, estava uma gema vermelha do mesmo tamanho que a que Lano obteve. Nós conseguimos. Agora vamos voltar juntos para a superfície. Lano, visivelmente mais feliz do que quando conseguiu seu próprio núcleo, abraçou Nox, que exclamou de dor enquanto segurava o ombro com lágrimas nos olhos.